Olá, bem-vindos ao IntoCast, o podcast do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Centro de Atenção Especializada do Trauma, aqui do INTO. E para isso, eu tenho o prazer de receber o Dr. Tito Rocha, que é chefe do Centro de Atenção Especializada do Trauma. Tito, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui hoje. E eu queria começar perguntando, na verdade, pedindo para você explicar para a gente o que é esse CAI do trauma. Carol, obrigado pelo convite. É muito legal poder estar aqui contigo discutindo, né? Falando um pouquinho mais para a população sobre o nosso trabalho no CAI Trauma. O CAI Trauma é o grupo de atenção especializada do trauma, é o setor do INTO que trata aquelas lesões traumáticas, né? A gente trata basicamente os pacientes que têm algum tipo de fratura, né? Fratura acontecida há pouco tempo, né? Um evento agudo. E a gente também tem uma fila, né, de deformidades pós-traumáticas. Então, o nosso paciente, né, o nosso cliente, ele tanto é um paciente de uma lesão aguda que acabou de acontecer, seja ela no braço, na perna, né, membro superior, membro inferior, na região da pelve, ou aquele paciente que já passou por um tratamento, esse tratamento porventura não foi bem sucedido, e ele contraiu uma infecção ou ficou com uma deformidade e a gente tenta fazer um tratamento de resgate, né? Tenta fazer a revisão desse tratamento e, né, fazer com que o paciente volte a ter a sua função normal. Uhum. E como que seria o fluxo de entrada desses pacientes aqui para serem atendidos no CAI Trauma? Então, os pacientes do CAI Trauma, eles têm basicamente duas portas de entrada, né? Aquele evento agudo, aquele paciente que acabou de ter um acidente, ele vem pelo sistema de regulação, né? Então a gente tem uma interação com a Secretaria Estadual, uma interação com a Secretaria Municipal através do CIGEG. Esses pacientes vêm dos diversos serviços de emergência, né? A gente sabe que os serviços de emergência do Rio de Janeiro eles têm uma demanda muito grande e muitas vezes eles não conseguem dar vazão a todos os pacientes. Então, quando eles precisam de algum tipo de ajuda, ou quando é uma lesão mais complexa que precisa de uma abordagem multidisciplinar, com microcirurgia, né? Esses pacientes são introduzidos no sistema de regulação e, através do núcleo interno de regulação, a gente traz esses pacientes para o INTO, né? Então, essa seria, né, a porta de entrada, o fluxo do paciente que acabou de ter uma fratura, né? Aquele paciente que ele já tem uma deformidade pós-traumática, ele também vem pelo CIGEG, tá? Mas aí ele vem para uma marcação de uma consulta ambulatorial e ele vai entrar no sistema de filas, né, como todos os pacientes do INTO, né? Então, a gente também tem uma fila, a nossa fila é uma fila grande, né? Hoje a fila do CAI Trauma ela é uma fila, é a quinta maior fila do Instituto, se eu não me engano. Né? E a gente tem que administrar o nosso dia a dia entre, né, os pacientes agudos, né, e os pacientes que vêm da fila. Né? Essa administração às vezes é difícil, porque a demanda é grande, né? Mas a gente tem uma meta aí bem arrojada de manter o chamado dos pacientes na fila sempre ativo. Tá. Então, só para deixar claro, acho que para os espectadores, assim, não é que a pessoa sofre um acidente e vem direto para o INTO, né? Ele sempre vai para algum lugar e depois é referenciado para cá, desses pacientes que têm um trauma agudo, né? Exato, Carol. Os pacientes, para que o sistema hierarquizado, né? O SUS é um sistema hierarquizado, né? E quando ele funciona direitinho, né? Você tem esse sistema de regulação, né? De referência e de contra-referência. Às vezes a gente também precisa de ajuda. Nosso paciente, ele precisa muitas vezes ser contra-referenciado porque ele mora longe, ele precisa de um tratamento de reabilitação nessa, né, doença pós-traumática, ele precisa de um tratamento de reabilitação, então a gente também, dentro do sistema, a gente contra-referencia o paciente. Perfeito. E qual que é o perfil desses pacientes que são atendidos aqui no CAI Trauma? Então, o perfil dos pacientes, ele é um perfil sui generis, né? A gente tem hoje no Rio de Janeiro, a gente vive, né, como em toda grande cidade, a gente vive uma epidemia do trauma de alta energia, né? E provavelmente, né, esses números, né, dos pacientes agudos, eles beiram aos 90% aqueles acidentes, né, principalmente acidentes motociclísticos ou automobilísticos, né, que são os traumas de alta energia, traumas mais complexos e que acabam vindo muito para o INTO.
Né? Outro paciente que é um cliente, né, do INTO são os pacientes idosos. Né? Então, a gente, dentro do CAI Trauma, a gente tem 3 subdivisões. Né? A gente tem o paciente idoso, a gente tem o paciente da pelve acetábulo e a gente tem o paciente adulto. Né? Então, a gente tem um olhar específico e especial sobre o idoso. O idoso é um paciente diferente. Né? O paciente idoso, se a gente lembrar que o idoso ele começa aos 65 e hoje a gente opera pacientes com 98, com 103, é uma faixa de idade muito heterogênea. Né? Então, esse paciente super idoso, ele precisa de um olhar todo diferente, ele precisa de um olhar, de um atendimento transversal. A gente não chega a lugar nenhum sozinho com esse paciente, a gente precisa muito do apoio do geriatra, da clínica médica, a gente precisa de um anestesista que seja dedicado para isso, e você tem que ter também depois uma reabilitação, fonoaudiologia, você tem que ter todo um cuidado diferente para esse paciente. Então, acho que no trauma, né, no trauma agudo, esses são os nossos 2 maiores clientes. Né? O paciente idoso, que é diferente de todo o resto, né? E o paciente do trauma complexo de alta velocidade do acidente motociclístico. Então, pelo que eu entendi, né, esses 2 perfis aí que você traçou, esses pacientes dos acidentes automobilísticos são mais jovens, né? E esses idosos geralmente aqui chegam com que tipo de trauma? Fratura do terço proximal do fêmur. Né? 99,9% a fratura, ela vem, né, ela vem da pelve, né? Hoje cada vez mais com os pacientes super idosos, 98, 100 anos, né, você tem visto mais traumas de pelve, né? E aí você tem fratura do colo do fêmur, fratura trocantérica e a fratura subtrocantérica. Essa é a região que a gente chama de terço proximal do fêmur, né? O encaixe do membro inferior no esqueleto axial. Essa é a região que, né, o idoso cai, enxerga mal, né, o tapetinho solto dentro de casa, né? Então, assim, essas coisas acabam levando ao trauma, né, a queda da própria altura, e aí fazem fratura na região do quadril. Perfeito. Então, eventualmente, até cuidados para evitar essa queda nesses pacientes pode ajudar bastante aqui a... Então, o tratamento da osteoporose, né, seria um tema médico, né, mas, assim, a gente vê que esses pacientes, eles caem repetidamente. Né? Então, paciente de mais idade, né, quando, né, a gente não está falando do paciente de 65 anos, a gente está falando daquele paciente de 75, de 80, 85, 90. Esse paciente ele cai diferente, né? Ele tem uma cinética de queda diferente, ele desmonta, ele cai para trás, né? E aí ele cai sentado, bate o bumbum no chão e quebra o terço proximal do fêmur. Né? E aí, assim, o mais importante, é claro que o tratamento da osteoporose é fundamental, né? Mas o mais importante é que esse paciente não caia. Né? Então, cuidar da visão, né? Cuidar da casa para você não ter obstáculo, não ter tapete solto, não ter cachorro pequenininho, sapato que não pega no calcanhar, barra de proteção no banheiro. A casa deve ser segura, né? Tirar as superfícies escorregadias, né? Então, assim, cuidado para que esse paciente não caia, para que se ele cair, por mais que ele trate a osteoporose dele, ele vai acabar fraturando. Se cair 1, 2, 3 vezes, vai acabar fraturando. E esse tratamento é cirúrgico, né? Fratura do terço proximal do fêmur, né? Fratura do quadril é uma doença de tratamento eminentemente cirúrgica, porque o paciente tem que voltar logo para a condição do ortostatismo, né? Ele tem que ficar de pé de novo, ele tem que sair da cama. Sabe que paciente idoso em cima da cama, paciente velhinho em cima da cama, desidrata, faz infecção pulmonar, faz infecção urinária e acaba entrando num círculo vicioso que é impossível de você tratar de uma forma digna. E aí a qualidade de vida cai muito e acaba falecendo. Né? Então, assim, o mais importante para esse paciente, né, que caiu e está acamado é que a gente tire ele da cama o mais rápido possível, e a cirurgia é um passo fundamental nisso aí. Perfeito. Tito, muito obrigado. Eu acho que ficou claro para todo mundo como que funciona esse Centro de Atenção Especializada do Trauma. E te agradeço mais uma vez por estar aqui para falar com nossos pacientes. Valeu, Carol. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o INTO? Então não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E fica ligado nos nossos próximos episódios.